A paz de Cristo, queridos. Com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazer aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2018 e estamos estudando a respeito da supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós já tivemos a pré-aula de número 1, onde você viu um panorama histórico, cultural e espiritual da carta aos Hebreus, e nós estamos prosseguindo com a pré-aula de número 2, que traz o título Uma Salvação Grandiosa. O nosso texto áureo está em Hebreus 2, o versículo de número 3, que diz: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A nossa verdade prática, a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. O nosso texto bíblico que nós estaremos estudando nesta aula é o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Todo ele está aí na sua revista. Se você não tem a revista, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu lembro aos queridos que nós temos aula para jovens e juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do vídeo, também do blog Auxílio ao Aluno EBD. Este blog que muito tem nos ajudado aos professores e alunos na propagação aí de subsídios, textos, vídeos para aqueles que amam a palavra de Deus e que são atuantes na sua escola dominical. Uma salvação grandiosa. Nós, olhando para o início desse texto, no capítulo 2, versículo 1, nós vemos o autor aos Hebreus dizendo, portanto. A palavra portanto, ela faz uma ligação direta com o capítulo 1, a qual ele descreveu a supremacia de Cristo já em relação aos anjos, e ele vai continuar aí neste mesmo assunto. Então a palavra portanto faz uma ligação direta com o capítulo 1, e ele diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É interessante nós notarmos aqui que há claramente, segundo o autor aos Hebreus, a possibilidade daquele que uma vez conheceu a Cristo, teve um encontro com Ele, se apostatar, se não cultivar esse relacionamento, com certeza, através da oração e através da leitura da palavra, a pessoa tem um relacionamento íntimo com Cristo. E quando ele deixa este relacionamento íntimo com Cristo, ele fica sujeito a se apostatar e a se desviar. Esse versículo deixa isto bem claro, por mais que haja aí inúmeras teorias que dizem o contrário. Nós vemos esta possibilidade e muito na carta aos Hebreus. As duas palavras usadas aqui no primeiro versículo, que na versão revista e corrigida é traduzida por diligência e desviar-se, elas são termos usados no meio marítimo, é um termo náutico, né? E nós vemos ali a primeira delas, que é diligência. A palavra no original grego se refere a ancorar, a amarrar o barco no cais. E a palavra desviar-se se refere a deixar a deriva, como se chegasse no cais e não o ancorasse, e não deixasse o barco preso e ele fosse levado pelas ondas à deriva. Esta é a tradução da palavra no original ali, que é traduzida por desviemos na nossa
versão. Então nós vemos aqui claramente que a salvação do homem, ela depende sim de sua diligência e de sua fidelidade ao Senhor. Você seguindo esse texto aqui, no versículo 2, a gente vai trazer aqui rapidamente um panorama exegético de alguns dos 18 versículos aqui. Nós vemos que ele diz que se a palavra dada, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? E é isto que o nosso comentarista faz no primeiro tópico da nossa revista, quando ele compara, faz esta comparação que o autor dos Hebreus também está fazendo, da aliança no Sinai, da aliança no Sinai, com a aliança que Cristo fez no Calvário. Então ele diz que se aquela aliança que foi dada por anjos, promulgada por anjos, ela permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa punição, quanto mais esta aliança que foi feita pelo próprio Senhor. Na entrega da aliança, dos mandamentos no Sinai, ali foi promulgada por anjos. O Sinai tremeu, houve uma apoteose, a glória do Senhor se manifestou. E em Deuteronômio 33 e 2, você vê a participação dos anjos. Também em Atos 7, versículo 53, você vai ver isto sendo confirmado. Então os judeus, eles tinham em grande estima as miríades angelicais por elas terem participado da entrega da lei. Mas o que nós vemos no versículo de número 3 é que agora a aliança que temos, ela foi feita pelo próprio Senhor. Então nós temos aqui uma revelação completa, uma revelação que não foi trazida por anjo algum, mas pelo próprio Filho. E diz mais o texto, diz que ela foi confirmada pelos discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que a ouviram. E não somente isto, tudo isto foi sim confirmado pelo Espírito Santo. Então, testificando Deus com eles por sinais, olha só, milagres, maravilhas, é o versículo 4, e dons. Os milagres são a autenticação do Evangelho. E uma pergunta que nós fazemos hoje é: onde está o sobrenatural em nosso meio? Porque a igreja, que é corpo de Cristo, ela tem aos poucos tornado apenas uma instituição religiosa. E aí ela vai perdendo o poder do Evangelho. Então o Evangelho este, que foi anunciado pelos apóstolos, por aqueles que tiveram contato direto, aliança esta que foi feita pelo próprio Senhor, mas que foi confirmada pelo Espírito Santo, através de sinais, de milagres, maravilhas e dons, não se vê mais esta prova do verdadeiro Evangelho. Não se vê mais o Espírito Santo agindo da maneira como agia antes. E nós vemos que o próprio autor dos Hebreus, ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então a pergunta fica: o que foi que mudou? Ou quem mudou? Por que nós não temos mais o sobrenatural? Onde está o sobrenatural no meio da igreja? É a pergunta que nós fazemos aqui no versículo de número 4. Seguindo nessa leitura, você vai ver que no versículo 5 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Ou seja, tudo foi sujeitado ao herdeiro. Então, o herdeiro, que é Cristo, ele estabelecerá o seu reino literal nesta terra um dia, e ele é herdeiro de tudo, porque ele consumou a obra de resgate na cruz do Calvário. A partir do versículo 6 até o versículo 9, você vai ver ali uma citação do Salmo de número 8. O Salmo de número 8 vai dizer que o homem realmente foi feito um pouco menor
do que os anjos. Mas o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele vai dizer aqui no segundo tópico, no primeiro subtópico do segundo tópico, vai dizer que o Salmo 8 ele é aplicado ao Messias, é uma tipologia do Messias. Então aqui a expressão se refere a Jesus, ao Jesus homem, ao Jesus humano. Mas ele, como homem, venceu a morte. E por isso ele dá aos homens que também são sepultados com ele e têm direito à vida eterna, ele dá este mesmo direito de serem também chamados herdeiros. Então Jesus, ele tem o domínio, ele é herdeiro de todas as coisas pelo seu próprio mérito, porque ele cumpriu toda a lei, morreu, e por ter cumprido toda a lei, ele teve sim o direito de vencer a morte, de não ficar, da sua alma não estar no Hades, ficar presa no Hades, mas sim ressuscitar ao terceiro dia, porque ele cumpriu a lei. O versículo 10, quando você olha para ele, que diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Na versão atualizada diz o autor da salvação. Aqui fala claramente da supremacia de Cristo. Foi ele que fez todas as coisas e através dele que tudo subsiste. Mas mesmo existindo na forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo, a forma humana, veio ao mundo e padeceu. A palavra aqui, que nesta versão é traduzida por príncipe, mas que é melhor traduzida na atualizada por autor, significa no grego iniciador, pioneiro, líder, origem ou a causa, dizendo que ele é a razão da salvação. Então nós vemos nos versículos 11 ao 13, Cristo, ali numa citação do Salmo 22, abrindo mão de sua glória e ele fazendo a obra perfeita e identificando-se conosco. Ora, aquele que é o autor não só da salvação, mas de todas as coisas, aquele por quem o mundo foi criado, agora ele está se identificando conosco, homens pecadores que pelas nossas ações mereceríamos a morte, mas ele está se identificando conosco. Nos versículos 14 e 15, nós vemos aqui o preço da redenção, nós vemos aqui que o salário do pecado é a morte, mas nós vemos que Jesus, sendo perfeito, imaculado, ao morrer, ele tinha o direito de reviver pelo seu próprio poder. E aí você pergunta para o professor, mas qual é a base para essa situação? Levítico 18, versículo 5, diz que o homem que cumprisse aqueles mandamentos viveria por eles. Ali é uma profecia, aquele que cumprisse toda a lei, ele tinha o direito de ter a vida eterna. E você pode ver isso até mesmo quando aquele jovem rico chega diante de Jesus e pergunta o que fazer para ter a vida eterna. E Jesus diz, conhece os mandamentos? Ele diz que conhece todos os mandamentos de cor. Desde menino ele aprendeu os mandamentos. E Jesus diz, cumpre-os e viverás. Então, aquele que cumprisse toda a lei sem pecar em nenhum item, ele tinha direito de ter a vida eterna. É por isso que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Eu digo aqui que Cristo é o fim do reino da morte. Na cruz, Jesus está destronando a Satanás e pelo sangue de Jesus nós temos a vida eterna. Esta é a abordagem do nosso comentarista no capítulo, ou melhor, no tópico de número 3, aonde ele chega no capítulo 2 de Hebreus ali, e os versículos
14, 15 e 16, onde ele diz que por intermédio da cruz, Cristo destronou, ou seja, desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória. Se você olhar para o versículo 16, você vai ver que ele escolheu a homens e não anjos. O apóstolo Pedro, ele diz que a proclamação do Evangelho é algo que os anjos desejaram atentar. Mas esse privilégio Jesus deu aos homens, o Senhor deu aos homens. Ele escolheu homens e não anjos. Então, a cultura judaica, ela tinha o costume de engrandecer os anjos por serem eles os propagadores da lei, os anunciadores da aliança do Sinai. Mas aqui nós vemos o Senhor dando ao homem um privilégio que ele não tinha, que era o privilégio de ser usado para estabelecer o seu reino na face da terra. Nos últimos dois versículos, o versículo 17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, que em tudo ele se identificasse conosco, porém sem pecado. Ele viveu toda a sua vida sem pecado. Ele conseguiu vencer sendo homem. Adão estava num paraíso, tinha toda a possibilidade de viver em obediência ao Criador, mas mesmo estando no paraíso, Adão pecou. E o último Adão, ele vem para triunfar, onde o primeiro fracassou. Mesmo em um mundo corrompido, mesmo em um mundo deturpado, ele mostrou que era possível, como homem, pela capacidade do Espírito Santo, vencer o pecado. Assim, ele fez uma melhor aliança. Ele se tornou um sumo sacerdote por excelência, onde ele fez um sacrifício onde ele era ao mesmo tempo o oficiante quanto o sacrifício. Ao mesmo tempo ele era o sumo sacerdote quanto o sacrifício. Por isso que o sacrifício dele foi perfeito, feito uma única vez. No último versículo desse texto, nós vemos que as mesmas fraquezas que nós sentimos, ele, Jesus, também sentiu. Por isso, ele nos entende. Por isso, ele se identifica conosco. Por isso, ele pode nos socorrer no tempo certo. Com isso, veja que grande salvação o Senhor efetuou por nós. Nós temos visto pessoas, líderes, pregadores da palavra, ensinadores, que têm desprezado esta tão grande salvação. Nós vemos pessoas que estão preocupadas com os seus afazeres nos seus templos, nas suas administrações eclesiásticas. E o seu empenho é tanto que eles têm se esquecido desta tão grande salvação. Esta segunda lição, ela vem como um alerta. Ela diz assim, que se os anjos, entregando a aliança no Sinai, foi algo tremendo, foi algo que Israel ficou maravilhado. O que dizer desta aliança que nós estamos vivendo agora, onde o próprio Jesus, onde o próprio Cristo, ele se fez carne, assumiu a forma humana e habitou entre nós e nos anunciou esta tão grande salvação. E mais do que isso, aqueles que vieram depois, os discípulos, apóstolos, eles a confirmaram. E mais do que isso, o Espírito foi derramado e operou milagres, maravilhas, sinais e distribuiu dons. O que falar desta aliança? A lição de hoje, ela diz que nós hoje estamos vivendo o auge, estamos vivendo os dias que Abraão esperava, Davi esperava viver, Isaías, Jeremias, Daniel, os grandes homens da antiguidade, eles esperavam um dia contemplar isto que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça, de contemplar
a plenitude dos tempos, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor projetou para nós. Não desprezemos a tão grande salvação que Ele, por sua graça, efetuou a nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se esse vídeo foi importante para você, não deixe de compartilhar, de dar aí o seu joinha, e que Deus o abençoe ricamente.